O que eu acho de seleção uma coisa muito séria. O Tite precisa acabar com esse negócio de panelinha. O negócio nojento, né? Nojento, porque às vezes ele leva gente que não tá nem sendo titular no time que tá jogando e leva pra seleção, porque é amigo. É amigo, é da panela, faz parte do grupinho, e aí vai. Isso aí não ganha a Copa do Mundo, isso aí não ganha campeonato nenhum. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma coisa que o Tite tinha que pensar. Acabar um pouco com essa história de achar que o grupo é aquele, o grupo tá fechado, o meu grupo é este, estas são as pessoas que eu confio. Aí você desanima, por exemplo, vocês citaram o Gustavo, mas você desanima o cara tá marcando um monte de gol. Esse menino Giamota, que a torcida do Santos queria ir longe da Vila Belmiro. Esse rapaz teve uma evolução nas mãos do Sampaoli, muito legal. Ele fala, pô, eu tô jogando bem, eu tô marcando gol. Campeonato Paulista, mas tá marcando gol, tô jogando bem. Será que um dia não vou ter uma chance na seleção brasileira? Então eu não sou favorável a essa coisa do grupinho fechado em seleção. E me parece que a escola do Felipão é mais ou menos parecida com a escola do Tite. Você acompanhou bem o que fez o Felipão, aquele mesmo grupo sempre. Família escolar. A família Felipão, você lembra, né? Me parece que é uma escola parecida com a do Tite. Tomara que o Tite tenha reavaliado alguma coisa com a decepção que nós tivemos na Rússia. Mas uma base tem que ter, né? Porque você fala assim, tem que haver continuidade. O cara tem que trabalhar 4 anos, o cara tem que trabalhar 8 anos para comandar, para chegar na Copa do Mundo com aquela seleção brasileira. E se ele não monta uma base, não trabalha aquela base durante esses anos, o que adianta? Então chama o técnico. Mas você não pode 60 dias. Tá bom, mas você não pode botar no time da seleção brasileira. Precisa deixar umas vagas ali, né? Lógico, mas assim, a base, por exemplo, você tem vamos dar um exemplo, Paulinho, o cara tá na reserva do time dele. Renato Augusto, reserva do time dele. E aí você traz pra jogar na seleção brasileira. Eu queria dizer, é piada pra mim. Eu queria dizer o seguinte, em cima de seleção brasileira, nós vamos falar em seguida, porque um dos destaques aqui é que alguns titulares do professor Tite estão com problemas. Eu estou na linha do Nilson. Alguns problemas dos mais diversos, das mais diversas maneiras. O Neymar machucado, por exemplo, né? O Marcelo já não é titular absoluto do Real Madrid. Do Real. O Gabriel Jesus. O Gabriel tá fora do jogo do Manchester hoje, tá contundido. Tem vários jogadores. Miranda. O Arthur também não jogou ontem pelo Barcelona. Miranda, por exemplo. Então são vários jogadores da seleção brasileira. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tá mal no Barcelona. Felipe Coutinho. Marcelo já falei. Mas então, fase tá ruim. No conjunto da obra, vários titulares ou quase titulares estão com problemas e nós estamos nos aproximando de 2 jogos amistosos, aí não tem muito peso, mas da Copa América. Então não podemos perder a coerência, né? Porque eu me preocupo com isso. Eu faço muita bobagem, mas eu procuro lembrar alguma coisa. O que é? Se o time chegar bem para disputar a Copa América, a chance de ganhar a Copa América aumenta. Porque não pode. É uma loucura você achar que o time tá tropeçando, não tá jogando nada, jogadores. Mas pode deixar. Quando começar a competição, é outra coisa. E tem outra coisa, viu, Wanderlei? Esse discurso falso é difícil você engolir. A gente cita nome aqui porque para exemplificar. Mas a tese, eu acho que a tese forte mesmo, é que não custa nada dar uma observadinha maior naqueles que estão atuando no Brasil. Isso já valia para a Copa do Mundo, viu? Mas não deu certo a nossa defesa aqui. Pelo menos um nome, 2 nomes, 3 nomes, só para dar uma valorizadazinha. Eu estendo mais do que isso que você está dizendo. No futebol brasileiro, só isso. Mas eu estendo um pouquinho mais. Eu acho que você pode convocar, por exemplo, uma Copa América, metade do grupo daqueles que estão jogando lá fora, outra metade daqueles que estão jogando aqui. Isso é legal, porque nós vamos ter 3 anos de eliminatórias de Copa do Mundo, não é isso? 3 anos de eliminatórias. Começa logo após a Copa América. Logo após a Copa América. Esse ano já tem jogo de eliminatória. Já tem jogo. Então você veja, é uma maneira de você fazer uma boa seleção, avaliando aqueles que estão aqui também e aqueles que estão lá no exterior, que já foram bastante avaliados em termos de seleção brasileira. Então esse é o tipo de competição, principalmente por ser em casa, por ser no Brasil, que se eu fosse o professor Tite, eu até estabeleceria um número. Quantos vai convocar? 22, é isso que convoca?
23, 22? 23, né? Então são 11 daqueles que estão no exterior e 11 eu vou convocar daqueles que estão no Brasil. Sabe, esse tipo de coisa que falta ao futebol brasileiro. Tem razão, isso falta. A gente vê isso acontecer em vários lugares e no futebol do Brasil não. A gente tá repetindo essa coisa de achar que aquilo que presta é só o que tá lá fora. O jogador que presta é só que tá. E às vezes os caras estão no banco sem ritmo, sem jogar, machucados e convoca do mesmo jeito. E cara que tá aqui com boa qualidade aqui, o ano passado, por exemplo, me cite um jogador de meio campo que fez Que o Dudu fez? Não, o Bruno Henrique do Palmeiras. Esse rapaz fez um campeonato também. extraordinário no Palmeiras. Extraordinário. Não teve uma chancezinha de ser convocado pela seleção E brasileira. recuando um pouquinho no tempo, só um pouquinho, na sua linha, no momento que estava aquela dúvida de goleiros, caberia levar um goleiro que estava atuando por aqui. O Vanderlei estava todo aqui. Na opinião de alguns. Cássio, na opinião de outros. Não importa, eu não tô nem citando porque vai falar, você tá pendendo pro time A ou B. Não, mas um goleiro... Posso fazer um contraponto? Pode, claro. Assim, eu fico à vontade de Eu falar. levaria 11 e 11. Porque eu sempre defendo a convocação dos destaques do futebol brasileiro. Eu lembro que na época quando o Renato Augusto não era chamado para a seleção e que estava muito bem no Corinthians, jogava naquele Corinthians e comandava ali o meio campo do Corinthians, eu defendia a convocação você dele. defendeu até Cícero Barros. Já pedi a convocação do Bruno Henrique em outras oportunidades, do Dudu, de vários jogadores que atuam no Brasil, em tempos anteriores aí, do Ricardo Oliveira. Mas nesse momento você começa a procurar nos clubes, fala assim, vamos convocar os destaques do Santos. Você vai chamar os uruguaios, o Paraguai, o Gonzalez que é paraguaio e o Sanches que é uruguaio, são os destaques do Santos agora. Você tá então falando não dá. hoje. Não, mas você tem. vai chamar eu pensava no passado, chamar o destaque do Cruzeiro. Pode ser o Dedé, que foi você chamado. acha que Mas aí o Arrascaeta é uruguaio. Exemplo, uma pergunta só. Você acha que a disparidade técnica daqueles que estão no exterior é tão superior assim daquilo que joga aqui? Eu acho que o futebol brasileiro. Sabe qual é eu acho que o futebol brasileiro tá muito por baixo. Não, futebol brasileiro. A qualidade do futebol brasileiro tá muito ruim. Você tá analisando outra coisa, tá analisando futebol. Os caras estão jogando aqui, ó. Não, futebol, o que se joga lá é uma seleção do mundo. Para com isso. O que se joga lá... Ou seja, os melhores estão lá, os clubes inclusive brasileiros. Os clubes têm seleções... Mas no banco, Zé. Os clubes têm seleções do mundo. Do mundo. Por isso que você fala, não, o futebol lá é muito melhor. Claro que é. Você tem seleções... Você acha que tem um cara igual o Felipe Coutinho em má fase lá, mas um cara igual ele aqui? Seleções do mundo jogando. Só que eu não consigo ver, individualmente, essa disparidade técnica tão grande como as pessoas querem enxergar daqueles que estão jogando lá no exterior com aquilo que tem aqui. Não tem essa disparidade técnica tão grande. Hoje, jogador de grande qualidade é nota 6,5 e 7 em qualquer lugar do mundo, exceto um outro. Aí você bota aí na palma de uma mão 5, 6 jogadores do mundo que são diferentes. Eu já acho que temos alguns aqui, por exemplo, zagueiros. Dedé, Pedro Jeromel. Beleza, quer bom, o Fagner tá sendo chamado. O Fagner tá sendo chamado. Dedé, Pedro Jeromel, beleza. O Dedé mas cabe começa a procurar outro aí, Dudu. Quem mais? Então, mas o Dedé você vai achar 4, 5 caras. É o tipo do jogador que você fala. Você tá falando na zaga. Não, tô falando do Mas aí já é a mais do que se convocam normalmente. Mas normalmente o Fagner tem sido chamado, o Dedé foi chamado pelo Tite o ano passado, o Pedro Jeromel, uma vez ou outra, pro amistoso, outro foi chamado. Eu já vi situações também. O radicalismo é péssimo, né? O radicalismo é péssimo. Eu já vi confrontos entre Brasil... Agora nós não temos 11 jogadores aqui pra chamar, não. Mas eu já vi confrontos entre brasileiros e argentinos, Brasil e Argentina, aquele super clássico, que resolviam levar todos os jogadores do Brasil. Aí não é o ideal. Você tem que mesclar. Você vai trazer os caras que estão bem no futebol europeu e os caras que estão bem aqui. Não os caras que estão meia boca no futebol europeu. Faz um esforço e cita os bem aqui. Agora, nesse momento, eu consigo ver dois, o Jean Mota e o Gustavo. E o Dudu? Não, mas é fora os outros. Se a gente pensar, tem o Dedé, tem os caras que caberiam na seleção. Vários. Entendeu? O Fagner caberia como coube na seleção. Então, tem jogadores. Esse menino que tá vindo pro Santos, o Jorge do Flamengo. Que não jogou no mundo, não interessa, mas a gente sabe que ele joga de bola. Eu só acho errado essa ideia. Mas deixa jogar primeiro, então. Mas deixa jogar primeiro, pra depois chamar. Desculpe atrapalhar vocês, mas eu só queria dizer o seguinte, rapidinho, com relação a isso. Eu acho que é até uma maneira do técnico da seleção brasileira poder avaliar não, nem avaliar nisso, prestigiar um pouquinho mais o futebol brasileiro. 2 jogadores, 3, olha, atenção, de um total de 23, para não dizer que eu só veria metade. Tá bom, o Nilson já vai chutando o pau da barraca, que é metade. Não, 6, mas 7. 3, 4 jogadores. Mas não já tem? Tá bom, mas 3, 4 jogadores com real possibilidade de jogar.
Entendeu? Especialmente, Zé, que não vai jogar contra a Argentina num grande momento, contra a seleção alemã. Vai jogar agora, vai jogar contra duas Pindaíba, com todo respeito. Vai jogar com o Panamá. E o outro eu não lembro. Mas é o Panamá. Mas, de qualquer maneira, coloca alguma coisa para prestigiar o futebol pro torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Sabe? República Tcheca. Perdão, se você pensar bem, o torcedor não vai querer isso, não. Você acha que o jogo do Corinthians quer que chama o Gustavo e desfalca o Corinthians? Mas tá parado, não vai querer. Mas perde treinos, perde o jogo anterior, perde o da volta. O cara vai lá, veste a camisa de seleção, aí volta pro clube e não joga mais. A gente já viu acontecer isso. Lembra do Diego Souza? Tava voando no Palmeiras, foi convocado, nunca mais jogou. Viu? Aí a gente cobra aqui o cara sair tão cedo pra Europa. Qual o estímulo que ele tem de jogar no futebol brasileiro? Você acha que o cara tá preocupado em jogar na seleção? O cara tá preocupado em jogar na Europa mesmo. Pra mim, eu acho que o cara... O moleque do Sub-15, o sonho dele já é ir pra Europa. Sub-11 já quer ir pra Europa. Eu ainda acredito nisso. Vai acreditando. Eu acho que o cara tem, sim, desejo de jogar na seleção brasileira, até desejo econômico. Porque quando veste... não é nem isso, viu, Fausto? Quando veste a camisa... cara. Se ficar no banco já ajuda. Isso é verdade. Quando veste a camisa da seleção brasileira, dá renovação contratual. Com qualquer clube. Se você nem ser a principal, a base já. Isso. Com qualquer clube. Isso é verdade. Ou com patrocinador, o preço já sobe 20%. Não sou eu que estou dizendo, são os agentes. É o fato. Então isso é importante. Isso é verdade. Isso dá grana. E se você perguntar para qualquer jogador, você quer ir para a seleção? Claro. Mas a torcida não quer. Não, pergunta para o jogador. Ele quer ir para a seleção porque dá uma valorizada profissional dele. Aí o cara só vai para a seleção se jogar bem. Então ele joga bem e não vai para a seleção. Posso usar uma palavrinha aqui, com respeito? As pessoas vão perceber. É broxante. Só um negócio. Vanderlei, só um negócio que eu li aqui. O Iago Pádua tá dizendo o seguinte: nossa, que triste ouvir isso pra quem teve o Romário e o Ronaldo. Também acho. A gente só tem que lidar com a realidade. Quem é o atacante hoje? O atacante da seleção é Gabriel Jesus. Roberto Firmino e Richarlison. O Firmino, o Richarlison, o Gabriel Jesus. Quantas vezes a gente já falou que não tá jogando nada? Não tá jogando nada. Não é assim também, não. Olha que nós temos Gabriel, Jesus, Firmino e Richarlison. Então não é uma disputa assim, absurda. Você não tá tirando o Romário e o Ronaldo pra colocar um Gustavo. Não, mas é um negócio sério mesmo. Isso não é saudosismo, isso é fato, né? Pra quem teve Ronaldo e Romário, nós temos hoje Gabriel, Jesus, como é que é? Firmino e Richarlison. Nós estamos mortos.